Alô você, boa tarde. Mais uma vez, entramos no seu lar com o programa Falando Francamente. Eu e o comendador Silvio Cabral, no tema do mensalão. Mas antes, comendador, as perguntas, e você pode mandar o seu questionamento, fazer as suas perguntas através do e-mail que está no rodapé aí do seu vídeo. A Joana Minelli, do Primavera, comendador, pergunta: o senhor fala tão certinho, eu admiro. Como conseguiu? Dona Joana, é o seguinte. Na minha época de juventude, já vai muito tempo isso aí, de infância e juventude, os professores ganhavam para ensinar tudo aquilo que é necessário. Entre essas coisas necessárias está a ferramenta principal de trabalho do ser humano, que é o linguajar, que é a língua, o idioma. E o nosso idioma é um idioma muito fácil, apesar de que há quem diga o contrário, mas na verdade é muito fácil. Existem idiomas muito mais difíceis que o nosso. Vou citar um exemplo: húngaro, chinês, né? Mandarim, cantonês, alemão. Todos esses idiomas têm características de muito maior dificuldade gramatical e de pronúncia, de articulação das palavras do que nós, que temos uma língua latina. E muito rica, por sinal, e fácil de falar. Mas então eu agradeço muito. Como é que ela disse aí que eu falo? Você fala certinho. Falo certinho. Consegui dessa maneira. E também lendo bastante, porque você tem que adquirir vocabulário através, principalmente, da leitura. Eu tenho várias enciclopédias em casa. A biblioteca que vocês estão vendo atrás de mim, de nós, é uma parte da minha biblioteca. Aqui estão algumas das enciclopédias que nós temos. Nas enciclopédias você consulta. Mas existem também muitas obras de literatos, de grandes autores do mundo inteiro, inclusive do nosso idioma específico, que contribuem para o enriquecimento do linguajar e, portanto, do entendimento. Quando você aprimora o seu linguajar, o seu modo de falar e de escrever, através do conhecimento básico da gramática e da vocabulário, você amplia seus horizontes mentais, o seu entendimento, sua capacidade de análise de tudo. Portanto, essa é a explicação. Comendador, já aproveitando esse assunto que a dona Joana Minelli traz, ao contrário do que se espera, ao longo dos anos, o nosso ensino, a nossa língua empobrece. O motivo é o qual? O motivo é a maldade quase infinita, né? Porque só existe o ser, o grande ser, Deus, que tem esse atributo de infinitude, é infinito. Mas é uma maldade imensa, gigantesca, indescritível, que tomou conta do coração dos poderosos. Aí vamos falar todos aqueles que antecederam a atual governante do Brasil, incluindo Lula e outros mais, que nunca estiveram interessados em proporcionar uma boa formação escolar aos brasileiros. Porque eles sabem que o dia que isso acontecer, eles perderão seus privilégios. São privilégios indevidos, porque eles se apropriaram das riquezas que nós criamos. Eles não criam, eles atrapalham, dificultam a criação da riqueza através de uma carga tributária imensa, através de uma burocracia despropositada, e é isso aí. Certamente que essa massa melhor educada qualifica o voto, qualifica o cidadão, as opções. Sim. Muda-se as vontades e os quereres, né? Com certeza. Infelizmente, agora não adianta qualificar o voto, porque o sistema de votação eletrônica ele é totalmente vulnerável e nós já sabemos, né, que ele está sujeito a fraudes e está realmente submetido a essa fraude, porque isso aí rende muitos milhões de reais para os bolsos dos que são os donos desse programa e desse sistema. Isso, infelizmente, é uma coisa que eu volto a dizer aqui. Nós estamos prestes a fazer as eleições. Vários doutores em ciências da informática, da informação, da computação, deram testemunho sobre a falta
a vulnerabilidade, a falta de segurança que implica esse sistema de urna eletrônica de primeira geração. Então, ainda que nós estivéssemos com um nível excelente de educação no nosso país, nós estaríamos fatalmente sujeitos ao domínio dessa corja que se apoderou do Brasil. Muito bem. O João Machado, ele é caminhoneiro lá do São Cristóvão. O comendador, ele está perguntando, o comendador concorda comigo que as nossas leis são porcas e feitas por gente porca? Senhor João Machado, eu conheço pessoalmente, é uma figura, né, formidável de brasileiro, ele dirige uma carreta, é caminhoneiro, né? Geralmente passa até 2 meses fora de casa no trabalho. É graças a esse tipo de gente, como eu, o senhor João Machado, que nós temos aqui tudo aquilo que nós necessitamos, que eles transportam do sul para a nossa cidade aqui, para toda a região. Senhor João Machado, eu já havia conversado com o senhor a respeito disso pessoalmente e confirmo, como que já havia dito, que realmente o senhor tem toda a razão. Tá? E posso dizer para o senhor que o senhor está de parabéns, porque o senhor encontrou uma forma muito adequada de expressar-se sobre essa coisa ignominiosa, né? Terrível, que é o caráter dos políticos. Eles são porcos fazendo leis porcas. Eu havia dito que são bandidos fazendo lei para bandidos e vice-versa, mas o senhor também encontrou uma maneira de se expressar a respeito dessa coisa muito triste que nós temos no nosso país. Comendador, embora pese a má educação, pesquisa feita de opinião pública nos últimos meses apontam os políticos, a polícia e os pastores num grau de desconfiança na sequência que eu falei. São pastores ou religiosos? Pastores. A pesquisa aponta pastores. Então eu pergunto, mesmo com essa educação ruim, existe um senso crítico sendo bem colocado no âmago, no entendimento das pessoas sobre a atividade política especificamente falando, né? Olha, Fernanda, eu posso dizer alguma coisa a respeito disso, que será o seguinte. Em primeiro lugar, nós acabamos de tomar conhecimento há poucos dias atrás que o dono do Ibope, né, está enterrado até o pescoço com vários tipos de maracutaias, falcatruas, né, de fraudes, que ele é dono desse Instituto Brasileiro de Pesquisa e Opinião Pública, o famoso Ibope, onde os resultados são manipulados, né? Os resultados apontam como favoráveis aqueles que pagam mais. Isso é conhecido. Então soma-se urna eletrônica e pesquisa também. A pesquisa também, não são confiáveis, porque a pesquisa termina direcionando a opinião pública para um determinado lugar, para um determinado candidato. Muitas vezes a opinião pública se confirma porque a pesquisa direcionou-a naquele sentido. Então, o ser humano é gregário por natureza. Então, ele observa, olha, o fulano de tal está muito cotado, ele está muito apreciado pela população, pelas outras pessoas. De modo que ele vai, então, e vota naquela pessoa que lhe disseram que é o melhor. Quer dizer, primeiro está vindo a pesquisa e não a opinião. É uma inversão de valores. Não dá para acreditar. Em segundo lugar, o que eu devo dizer é que o ser humano, ele tem uma centelha divina dentro de si. Ele está conectado também telepaticamente através de um mar de informações e de uma consciência global que existe. Hoje, a ciência já conhece esse fenômeno. Há quem negue, mas é óbvio que isso existe. Por isso existe a intuição, por isso existe a telepatia, que está mais do que comprovada, tendo sido esta técnica usada por russos e americanos durante a época da Guerra Fria, durante a Segunda Guerra Mundial, já se usava, aplicavam esses conhecimentos para a obtenção de informações. Então, os seres humanos, nós todos estamos conectados e intuitivamente nós sabemos. Além disso, temos essa chama divina que muitos chamam de consciência, que faz com que nós possamos perceber as coisas, mesmo independentemente do grau de letras, né, de conhecimentos que alguém possa ter.
Vamos a mais uma pergunta aqui. A Josefa de Freitas, ela é do Lar, moradora do Jardim Europa, pergunta: o chimarrão é bom para a saúde, comendador? O bom e velho chimarrão. Chimarrão, a erva Ilex paraguaiensis é excelente. Esta erva que nos foi ensinada, negada pelos índios guaranis lá do sul, da região do Paraguai do sul, ela tem uma série de propriedades maravilhosas. Ela tem uma riqueza imensa de elementos nutritivos, sais minerais diversos, praticamente todos os sais minerais necessários à saúde do nosso corpo, esta erva mate possui. E, além disso, também tem alcaloide do tipo cafeína, né? E ajuda a pessoa a consumir, ingerir mais líquido, porque precisa colocá-la em infusão na água e, com isso, ela bebe mais água e favorece o organismo. O organismo precisa de muita água, o organismo humano. E uma das coisas que atrapalha, prejudica muito o organismo humano é a pessoa beber pouca água. Então, o uso da erva mate, em qualquer das suas formas, através do tererê, do chimarrão, que é a erva mate quente, e da erva mate torrada no chá, né, que se utiliza muito no Brasil, é extremamente favorável e muito boa para a saúde. Só é preciso fazer uma ressalva. Sabe-se que no Sul, no Rio Grande do Sul principalmente, existem problemas muito sérios da saúde do trato gástrico, né, superior, laringe, faringe, a parte superior do trato digestivo, começando na boca, devido ao abuso que muitos conterrâneos nossos, muitos compatriotas nossos fazem de tomar o chimarrão muito quente. O chimarrão não deve ser tomado muito quente. Nenhum líquido deve ser colocado na boca acima de 70 graus, isso é abaixo. Não deve atingir os 70 graus, porque isso provoca queimaduras e provoca irritação, provoca inflamação e provoca até a morte do tecido da mucosa da boca e do laringe e da faringe, indo até o estômago. Muitas vezes a pessoa acha que tem um estômago de avestruz, que é capaz de suportar qualquer coisa. Não é verdade. É preciso muito cuidado com relação à temperatura da água. Comendador, ainda sobre a alimentação, o senhor é adepto da alimentação orgânica. Vamos falar um pouco do que representa isso? Sim, a alimentação orgânica, ela visa a excluir o agrotóxico dos alimentos diários. Além disso, o solo possui uma série de micro-organismos que produzem enzimas e substâncias protetoras contra os pequenos organismos patogênicos, né? Micróbios e vírus patogênicos. Então a terra, ela tem a sua própria medicina e ela passa para as plantas essa medicina. As plantas, então, que são cultivadas em solo orgânico, solo natural, sem uso de agrotóxicos, ela produz um alimento mais saudável, muito mais saudável, e que acaba favorecendo a todos nós. Muito bem. Carlos Gomes, ele é caminhoneiro, mora no Boa Esperança, pergunta: o que é esse tal de foro privilegiado? Esse tal de foro privilegiado. Muito utilizado ultimamente. Na verdade, como é o nome dele? Carlos Gomes. Carlos Lopes. Desculpa. Carlos Lopes. Senhor Carlos Lopes, o foro privilegiado, em que pese o nome, não é privilegiado, é o contrário. Ele é citado muito nos meios jurídicos e políticos como prerrogativa de foro, que seria o nome mais correto. E na verdade, é uma prerrogativa que acaba reduzindo as oportunidades do sujeito que vai ser julgado pelo Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal implica em poucos recursos. Os recursos são pequenos, de forma que a justiça de primeira instância, né, a justiça na primeira base da comarca, ela permite que a pessoa demande muito tempo utilizando de recursos. Portanto, ela tem uma capacidade maior de ampliação da sua defesa, do seu direito à defesa. É por isso que o sabidão do Tomás Bastos, que foi ex-ministro da Justiça, queria desqualificar
o julgamento daqueles que não fazem jus de acordo com a lei, que é a maioria, porque somente ali no mensalão existem 3 que fazem jus ao foro privilegiado, né? o prerrogativa de foro. E o Tomás Bastos, muito espertamente, pediu que os demais fossem julgados pela justiça comum, a começar pela justiça comum de primeira instância, sem serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal, justamente para que houvesse oportunidade de mais recursos. Então, o senhor pode perceber, vocês que nos assistem, que nós vivemos debaixo da mentira. As palavras são usadas para confundir as pessoas, né? Criou-se uma série de departamentos estanques, incomunicáveis, com uma língua própria em cada especialidade, justamente para justificar essa reserva de mercado, ao mesmo tempo em que impede que a maioria das pessoas tenha consciência daquilo que está acontecendo, daquilo que se trata. É o caso aí do foro privilegiado. É justamente o contrário, não existe privilégio no foro privilegiado. Na verdade, o foro privilegiado é muito mais rigoroso, né, do que os demais foros, de forma que eis aí a explicação. Finalizando aqui, a Fernanda Senise Maia, estudante de filosofia, pergunta: a Lei Maria da Penha é boa? Essa lei está muito em voga ultimamente, né? A lei é boa, mas não tão boa quanto deveria ser. Estão propondo aperfeiçoamentos na Lei Maria da Penha, mas é preciso ir mais além, com uma punição muito mais rigorosa do que se propõe atualmente, as mudanças que estão querendo inserir na Lei Maria da Penha. É preciso ir mais a fundo e punir com muito mais rigor do que as propostas que estão sendo feitas. Além disso, é preciso fazer com que o sujeito que praticou a violência contra a mulher, que ele também seja expropriado do seu patrimônio, né? Porque se ele provocou o prejuízo daquela mulher, né, devidamente constatável ou constatado, que ele pague sendo expropriado do seu patrimônio para fazer jus à justiça, para que se faça a justiça com aquela mulher que foi prejudicada. Então eu entendo que a Lei Maria da Penha é boa, mas numa certa medida é muito branda ainda, precisa ser mais rigorosa. Nós não podemos aceitar no século XXI, né, já onde se sabe que nós vivemos numa confederação galáctica, em que a nossa galáxia tem mais de 40 bilhões de estrelas que permitem a existência de uma vida como a nossa, parecida com a nossa, semelhança à nossa, biológica, a partir do elemento água. Isso já é constatado pela astronomia, que nós ainda estejamos a maltratar as mulheres, das quais nós proviemos, porque primeiro vem a mulher, depois vem o homem. O homem nasce, nós nascemos da mulher. Muito bem. Comendador, então nós vamos agora ao tema mensalão, que toma conta das rodas. Pessoas mais bem informadas são capazes de formatar um conceito mais apurado e outras, como nesse nosso Brasil, deixa passar. E, na verdade, a Câmara, os olhos do mundo estão voltados para o Superior Tribunal Federal nesses dias. O que representa, na verdade, comendador, se condenado forem esses réus? Representa, uma pergunta mais clara, representa que o governo Lula verdadeiramente, comprovadamente, era ceifado de bandidos e de esquemas para lavar dinheiro e por aí afora? Sim, isso aí já está comprovado. Só não vê quem não quer ver. O pior cego é aquele que não quer ver, na verdade. O governo do Lula foi o governo mais corrupto, juntamente com esse atual, que nós já tivemos notícia. A propaganda diz que ele luta contra a corrupção. A própria atual governante fala que está lutando contra a corrupção, mas é só propaganda. Na verdade, os corruptos continuam mandando e se aproveitando da imensa riqueza produzida pela sociedade brasileira. Sociedade é o conjunto de todos os habitantes do país. Então, o mensalão já está devidamente comprovado através de provas técnicas, né? Não só de testemunho, mas também provas técnicas e periciadas da forma adequada, quer pela Polícia Federal, quer pelas polícias civis e outros institutos ou entidades.
E o Procurador-Geral da República, né, o que fez a denúncia... Gurgel. O senhor Gurgel, ele é um homem profundamente preparado e não é tolo. Ele sabe, inclusive, que ele não poderia fazer acusações a esmo sem que houvesse provas sobre aquilo que ele estava fazendo, sobre as suas acusações, sobre o indiciamento. Então, ele está muito bem apoiado nessas provas, né? E o que se vê é que as defesas estão tentando desqualificar as provas para permitir que o judiciário acabe não punindo ou não punindo adequadamente os faltosos. Bem, nós vamos a um rápido intervalo comercial e na sequência nós voltaremos ainda com o assunto mensalão. A Sicomex intermedia o acesso às instituições financeiras nos processos de captação de recursos para seu empreendimento, elaboração de projetos para financiamentos de curto, médio e longo prazo, projetos de investimentos empresarial e rural, financiamento de armazéns de cereais, frigoríficos, aviários e reflorestamento, financiamentos para implantação de empresas no Distrito Industrial de Sinop, intermediação de negócios, credenciada ao Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Banco Sicredi. Sicomex, presente para o futuro. Fone 35310456. Voltando dos comerciais, comendador, nesse momento, o senhor já falou, mas a defesa tenta desqualificar a acusação. Exatamente para aqueles que são menos conhecedores, é o amplo direito de defesa, né? Ali certamente